Bom dia, vamos começar o nosso estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles Portivaldo Franco. O nosso tema é o seguinte: o conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. É interessante, né? Muitas vezes a gente pergunta a pessoa assim: o que você acha de eu fazer isso ou aquilo, né? Pede um conselho. Aí quando a pessoa te dá o conselho, você fala, mas não pode ser desse jeito, não. Ou você faz de conta que não ouviu, ou tenta convencer o outro, né? Ou pede simplesmente para ver se o conselho da pessoa tem alguma coisa a ver com o seu, que você já estava pensando, né? Então é muito importante que o conselho que alguém te dá, se realmente você foi procurando ajuda, quer ter outra visão de uma situação, se você está pensando de coisas diferentes, só assim é que o conselho tem valor para a pessoa que o busque. Ela diz mais: quando estiveres com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. É muito engraçado mesmo. As pessoas muitas vezes chegam para conversar com você e faz uma pergunta, pede uma orientação, e é aquilo que a Joana está falando. Quando você começa a expor aquilo que você pensa ou que você acha da situação, a pessoa toma a palavra, antes que você termine de falar, ela passa na frente e fala: mas não é assim não, eu não penso desse jeito. Você não acha que eu que estou certo? Você não acha que tem que ser desse jeito? É muito engraçado. Vai buscar uma ajuda, uma orientação, uma opinião diferente, mas acaba querendo convencer a pessoa de que a verdade dela é que está certa, ou a posição dela que é a melhor, ou ela não está enganada, ou que outras pessoas que estão tentando convencê-la que estão errados, né? Errados. Então, minha gente, é muito engraçado. Pelo menos por educação, quando você perguntar alguma coisa a alguém, mesmo que você não goste da resposta ou da sugestão, é questão de educação. Possa, e não fale nada. Agradeça e continua tomando a sua postura, ou a sua posição, ou a sua direção, o que quer que seja. Mas a gente não pode buscar ajuda e tentar convencer ao outro de que eu estou certo. Então, para que eu fui? Se eu tenho certeza de que estou certo, não deveria ter procurado falar com outra pessoa pedindo ajuda, porque de antemão você já sabia que só você é a pessoa certa. Isso, gente, nos leva muitas vezes a cometer muitos erros. Sabe o que é isso? É o orgulho, a vaidade. Eu sei, dou conta das minhas coisas, eu sei de tudo, né? E o interessante é que os grandes sábios sempre disseram que a única coisa que eles sabiam é que não sabiam nada. Nós estamos precisando de entender. Porque muitas vezes nós temos realmente algum conhecimento superficial e ao conversar com alguém e pedir um conselho, eu conheço outras facetas do mesmo tema. Eu tenho condições de ser orientado, ou o meu conhecimento vai se alargar. Eu me aprofundo mais no tema e aí eu posso mudar minha forma de pensar. Mas não vamos chegar perto dos outros com o ponto final, não. Eu vou perguntar, mas eu já sei o que eu vou fazer, então não precisa de me perguntar, né? Não, toma tempo dos outros. Vamos ver mais. Ela diz o seguinte: ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. É um pouco daquilo que eu falei. Então você foi buscar uma ajuda, ouça o que a pessoa tem que falar, pergunte sobre o que ela falou, tire suas dúvidas. E aí depois você pensa, medita e vê se aquela sugestão, se aquele conselho recebido realmente é um bom conselho. Se vai te ajudar, se vai melhorar. Se não for, não tem problema. Você agradece e continua na sua posição. E pode, inclusive, buscar outras ajudas, pesquisando, lendo, estudando, procurando outras pessoas, ouvindo mais de uma opinião, para que você possa formar o seu próprio juízo, não é? Mas é bem educado aquele que ouve, agradece
E a pessoa não precisa saber se você não concordou, se não quis aceitar a sugestão dela, né? Porque, gente, no dia a dia, nas mínimas coisas, nós temos dúvidas. Você não sabe, eu, por exemplo, não sei mexer nada com o computador. É só uma coisinha, ligar, desligar e pronto. Então, se dá um probleminha aqui, eu tenho que pedir socorro, né? Outras pessoas têm dúvidas em outras situações diferentes. Então, cada um tem direito de crescer. E são exatamente esses momentos em que nós temos dúvidas, é que a gente se vê obrigada ou obrigado a buscar conhecimento, a anotar as informações, a procurar outras fontes que possam te ajudar a entender. Porque muitas vezes, uma coisa que você pergunta, a resposta está correta, mas você não tem competência intelectual, técnica para entender o que está sendo falado. Peça então a pessoa que te dê uma orientação onde você pode buscar um conhecimento mais profundo, uma teoria, numa linguagem mais acessível ao nosso nível de entendimento sobre determinado assunto, né? Então, gente, vamos ver se a gente, ao procurar, nós tenhamos o cuidado de ver, ouvir, para depois tomar a decisão, né? Vamos ver o que ela diz mais. Ela diz o seguinte: por outro lado, não faças ouvidos mocos às orientações e conselhos que te deem o que busque. Porque mesmo que você, ela está dizendo, não dê, faça dos seus ouvidos mocos, ou seja, feche o ouvido, faz de conta que não ouviu. Não é certo, sabe por quê, minha gente? Mesmo que você não vá concordar com a sugestão ou com o que a pessoa vai te falar, fica com você um conhecimento a mais. Uma porta aberta para você enxergar o tema sobre outras facetas. Talvez não seja exatamente aquela que a pessoa te disse, mas também a sua postura vai modificar um pouco. Ao você ouvir, analisar, pensar, você vai perceber que tem outros caminhos, que não precisa ser o que a pessoa te sugeriu, mas que você mesmo pode começar ou seguir outro caminho a respeito daquele mesmo assunto que você foi buscar. Então, minha gente, sempre, por mais simples que possa ser uma resposta que nos é dada, se a gente ouve com atenção, a gente sempre tem chance de verificar se está certo ou se não está errado, ou se está errado, ou se você pode abrir novos caminhos. Sempre tem chance, porque nós enxergamos muito como se estivéssemos com viseira. Nós só enxergamos aquilo que nós queremos, aquilo que a gente acha que é importante para nós. E não está certo, porque a nossa visão tem que ser ampliada. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a entender o sentido da vida. Temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos nada. Nós temos algumas informações sobre algumas coisas. Estamos sempre precisando estudar tudo de novo, buscar de novo, para que nós possamos entender, né, aquilo que a gente precisa entender com mais profundidade. Não é só na superficialidade que a gente tem que ficar, não. E qualquer conversa, qualquer comentário, qualquer estudo está abrindo para nós portas para novos entendimentos, para buscar novos conhecimentos, para dilatar a nossa visão, tirando um pouco da viseira. Tem pessoas que não abrem mão de um simples hábito dentro de casa. Não, eu gosto, é assim, é desse jeito e ninguém vai mexer, né? Se algum dia essa pessoa quisesse mudar um pouquinho, quem sabe ela ia ficar mais feliz e dizer: ô, gente, por que eu não mudei de postura antes? Por que eu fui tão cego, achando que só o que eu penso está certo? E a gente acaba se surpreendendo e verificando que, de vez em quando, uma palavrinha de fora pode nos ajudar a mudar o que nós somos por dentro. Mas é preciso que tenhamos coragem de nos enxergarmos com as nossas limitações. Isso se chama ter humildade, minha gente. Orgulho e vaidade só por fora, né, nos impede de nos orgulharmos de nós mesmos quando conseguimos nos vencer nas mínimas coisas que a gente procura mudar, né? Vamos ver mais. Então ela diz o seguinte: examina tudo e retém o que é bom.
ensina o apóstolo em nome do bem. Olha, isso aqui é importante, ela está encerrando essa lição desse jeito, porque você pode e pedir sugestões ou conversar com alguém, você tem até uma postura diferente, mas você não tem assim uma certeza. Aí a pessoa te dá sugestões que não são importantes, sugestões de coisas terríveis, né? Você conversa com um rapazinho aí, ele fala com você, fala com ele, não fuma não, ele fala, fumo, eu gosto, por que você não experimenta também? Você vai ver como é que a gente fica zen, que a gente faz isso. Um outro jovem vai experimentar, porque o coleguinha falou que é bom. Por quê? Porque ele não tem ainda noção. Então, o que o apóstolo aqui está dizendo, que a Jona está dizendo, foi Paulo que falou, né? A gente tem que procurar reter aquilo que é bom. É por isso que nós temos condições de analisar, de pensar, de refletirmos e tomarmos as nossas decisões. É isso aí, minha gente. Vamos ter consciência de que sempre estamos aprendendo. Todas as vezes que conversamos com alguém, surge uma palavrinha que abre para a gente uma janela imensa de visão do mundo em outras dimensões que não somente a nossa. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que tenhamos um bom fim de semana, uma boa tarde, e se Ele assim o permitir, estaremos aqui novamente no próximo sábado. Reflitam, procure encontrar em cada conversa alguma coisa de útil para você. E o que não for útil, você delete. Fiquem com Deus.